Olá, povo de Deus! Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre ativismo judicial e como ele é um poderoso instrumento, um instrumento perigoso para a legalização do aborto no nosso país. E o que é o ativismo judicial? O ativismo judicial é um delito gravíssimo que afronta a nossa Constituição. Nós sabemos que o nosso país ele é dividido em 3 poderes, que é o executivo, que é representado pelo presidente da República, que ocupa o cargo de chefe de governo e chefe de Estado ao mesmo tempo. Nós temos o poder legislativo, que legisla e é representado pelos deputados e pelos senadores. E temos o poder judiciário, que tem como função, é o guardião da Constituição, que tem como função guardar a nossa Constituição, e é representado pelos 11 ministros do STF. O que é que tem acontecido atualmente? O STF ele tem usurpado, digamos assim, da Constituição, ele tem alterado a Constituição, caracterizando o que nós chamamos de ativismo judicial. Então, o que é o ativismo judicial? É a usurpação de poder e a alteração da própria Constituição para favorecer uma lei, favorecer, sei lá, uma minoria, para que eles possam fazer o que eles querem. Então, basicamente isso é ativismo judicial. E em março desse ano, o PSOL, eles ingressaram no STF com a DPF 442. O que é a DPF? É a arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que é que eles estão descumprindo segundo eles? Que descumprimento está acontecendo? O descumprimento que está acontecendo, segundo o pessoal do PSOL, é justamente artigos que estão no Código Penal de 1940, que está descumprindo, de certa forma, a Constituição de 88, que é a nossa Constituição, a Constituição atual. Então, através desse ingresso, dessa DPF 442, eles ingressaram com essa arguição no STF em março desse ano, para que os juízes, para que os ministros, eles reconhecessem a prática do aborto como um direito constitucional, como direito da mulher. Tá? Então aí a gente observa bem como como eles conseguem manipular todo uma pauta, como eles conseguem manipular aquilo que eles querem fazer. Tá? E muitos parlamentares, eles entenderam que tudo isso trata-se nada mais do que a usurpação da própria competência do legislativo. As acusações contra o Poder Judiciário se intensificaram depois da declaração recente do ministro Luiz Fux ao jornal O Estado de São Paulo. Ele disse que o Judiciário decide por conta da omissão dos parlamentares, que, segundo o próprio ministro, não querem pagar o preço social destas decisões. Tá certo, gente? Eu vou ler aqui para vocês um texto de Montesquieu, que ele fala exatamente sobre essa questão da diferença entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Ele fala assim: quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o poder legislativo está reunido ao poder executivo, ou seja, quando há mistura de funções, não existe liberdade, porque
se pode temer que o mesmo monarca ou mesmo Senado crie leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Ou seja, não há aí uma separação de poderes. Não há aí uma separação de poderes para que possa haver uma autonomia entre eles. Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder de legislar e do executivo, do legislativo e do executivo. Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. É o que está acontecendo atualmente no STF. Isso são as próprias palavras do Montesquieu, que definiu a tripartição, os três poderes que nós conhecemos hoje. Se estivesse unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as querelas entre os particulares. Ou seja, Montesquieu está sendo bem claro quanto à função de cada poder. E hoje nós vemos que isso está acontecendo diante dos nossos olhos para que a gente compreenda a real situação do problema. Eu tenho aqui também outras palavras de um ministro aposentado do STF, Eros Grau. Ele diz o seguinte: a Constituição do Brasil afirma em seu artigo 2º a independência e a harmonia entre legislativo, executivo e judiciário, o que supõe que cada um dos três poderes se limite a exercer as funções que lhe cabem. Daí que o judiciário não pode legislar. Isso é um fato, gente. Essa é uma prerrogativa do legislativo. Não obstante seja assim. Não obstante seja assim, a invasão da competência do legislativo pelo judiciário é atualmente alarmante. Então, aqui nós temos palavras de um ministro aposentado do STF assumindo realmente aquilo que está acontecendo, reconhecendo, na verdade, aquilo que está acontecendo. E o que eles pretendem fazer? Né? O que é que o legislativo pretende fazer? Em 2016, eles estão querendo aprovar, desde 2016, a Câmara dos Deputados, juntamente com o Senado, o PL, que é um projeto de lei 4754, que impõe o limite do poder judicial, tá? E nós sabemos que no Brasil, por exemplo, existe dois tipos de brechas para a legalização do aborto, que é o caso de crianças anencéfalas, fetos anencéfalos, que segundo o STF não é considerado pessoa, mas é considerado um morto cerebral, as próprias palavras do ministro, um dos ministros do STF, e caso de estupro também. Então, o estupro e a anencefalia já estão legalizados no nosso país, no caso de aborto. Ou seja, o aborto no nosso país é legal em caso de anencefalia e em caso de estupro, mesmo a mulher dizendo, não querendo prestar o BO. Não precisa prestar o BO para dizer que aquilo se tratou de um estupro. Então, mais uma brecha na lei aí para que eles possam, os próprios estupradores possam omitir ou
se livrar do seu delito, né? Então isso é algo muito sério, que se nós pararmos para analisar, tá certo, gente? Então, assim, esse vídeo eu preparei com muito carinho para que vocês entendessem a importância de tudo isso, para que nós possamos estudar, para que nós possamos se informar a respeito de toda essa questão do ativismo judicial. O que a gente pode fazer então? Primeiramente, rezar, né? Rezar o terço para que Nossa Senhora possa estar à frente de tudo isso. E segundo, exercer a nossa cidadania para que não aconteça o pior no nosso país. Então, até o próximo vídeo. Até mais, gente. Paz e fogo a todos.